assunto. Então, boa noite a todos. Semana passada a gente começou a ouvir um pouco da história de Salomão, né? A gente viu que ele pediu, Deus ofereceu a ele, né? Que ele pedisse o que ele desejasse, que Deus daria a ele. E aí ele pediu sabedoria, como a gente viu, né? A gente leu um pouco, viu um pouco da história de Salomão, que foi rei em Israel, em lugar de seu pai Davi, né? Quando, quando Salomão começou o seu reinado, né, a gente viu que Salomão ele recebeu de Deus, além da sabedoria, também muitos bens, muita riqueza, né? E ele começou bem seu reinado. Deus deu a ele tanto sabedoria quanto riqueza. Deus se agradou do pedido dele, né, que ele pediu sabedoria para reinar sobre a nação de Israel, e deu a Salomão também as riquezas, né? E Salomão foi um rei muito próspero no seu reinado. Salomão reinou em Israel por 40 anos, né? Então, durante 40 anos, Salomão foi rei sobre Israel. E não houve no mundo nenhuma pessoa tão sábia quanto Salomão, tão inteligente quanto Salomão, porque o próprio Deus deu a ele tanta sabedoria, né? E durante esses 40 anos praticamente que Salomão reinou sobre Israel, não houve guerra em Israel, né? Antes ele julgava todo mundo, todo o povo de Israel com sabedoria, também com muita justiça. Então foi um reinado próspero. E além da sabedoria de Salomão, né, e de suas riquezas, Salomão também construiu a casa de Deus. Foi no reinado de Salomão que foi construído o templo de Jerusalém, lá em Israel, né? O pai dele, Davi, queria construir uma casa, né, para que o povo de Deus pudesse levar seus sacrifícios, adorar a Deus. Olha aí o templo aí, ó, muito bacana. Então aí todo o povo de Israel, todo o povo de Deus, eles sempre levavam seus sacrifícios aí, suas ofertas, suas, sua adoração, tudo aí no templo. E Davi queria muito construir esse templo aí. Só que Deus não permitiu que Davi, que era pai de Salomão, construísse esse templo. Foi dado a Salomão construir esse templo, também uma honra aí para Salomão. Deus permitiu que ele construiu e ele fez esse templo aí muito bacana, muito grande, muito ouro, tinha muito ouro nesse templo, né? E tinha muita riqueza, né? E todos os judeus, todo o povo de Israel deveriam levar seus sacrifícios aí para adoração. Não poderia ser em outro lugar, somente aí aonde Deus disse que colocaria o seu nome. E foi Salomão, o rei, quem construiu esse templo em Israel, né? E todo mundo que via esse templo aí, ó, ficava maravilhado, né, com a grandeza do templo que Salomão construiu em Jerusalém. Todos procuravam, buscavam Salomão para ouvir as histórias dele, a sabedoria dele. Vinha gente de longe, pessoas de outros países vinham até Jerusalém consultar Salomão, conhecer a sua sabedoria, né? E ele atendia a todos. Então Salomão, ele como rei, né, em seu reinado, durante 40 anos que ele reinou em Israel, ele ia muito bem, né? Não havia guerra em Israel, ele julgava o povo com justiça, ele construiu o templo, né? Deus tinha dado muita sabedoria a ele, só que em uma coisa Salomão falhou. Em uma coisa Salomão desobedeceu a Deus.
Quem se lembra de Daniel, da história que a gente ouviu aqui na semana, acho que tem umas 2 semanas ou 3. Quem se lembra de Daniel, da história de Daniel? Eu. Qual que era, vou fazer uma pergunta para É, você, qual que era a característica que tinha o jovem Daniel? Ele era uma pessoa o quê? obediente a Obediente Deus. a Deus. Obediente a Deus, justamente. Então, uma coisa que Daniel tinha, e também os amigos de Daniel, a gente sabe, lembra que Daniel ele tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não é isso? Então, Daniel Isso. era um jovem, tanto ele quanto seus amigos, Daniel era um jovem obediente a Deus. Eles eram tão obedientes, né? Apesar de jovens, eles eram tão obedientes, tanto Daniel quanto seus amigos, que eles preferiram morrer a ter que desobedecerem a Deus. A gente lembra que eles não se contaminaram, né, com as comidas e as bebidas lá da Babilônia. Eles também não se curvaram à estátua lá do rei Nabucodonosor. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, eles foram levados, né? Os amigos de Daniel, por exemplo, foram levados e jogados na fornalha de fogo, mas foram livrados por Deus, né, de serem queimados por honrarem a Deus e não desobedecerem a Deus em nada. Eles preferiram a morte do que ter que desobedecer a Deus. E isso Deus honrou a eles, colocando eles sobre como governadores, sobre chefes de pessoas nas províncias da Babilônia, além de ter livrado eles. Tudo isso porque eles foram extremamente obedientes a Deus, né? Eles honraram a Deus, temiam a Deus. Enquanto Salomão, né, que Deus tinha dado toda a sabedoria, toda a riqueza, ele fez, né, a casa, a casa de Deus e todas essas coisas aí. Ele fez também uma coisa que Deus não gostou que ele fez, né? Foi uma desobediência, porque Deus não permitia que o povo dele, tanto Salomão, Davi e todas as pessoas, né, que é do povo de Deus, o povo de Israel, que eles tomassem mulheres de outras nações para se casar. Então, eles deveriam se casar entre si, judeu com judeu, povo de Israel com povo de Israel. Não poderiam tomar para si mulheres de outras nações. Então, essa era uma ordem que Deus tinha dado a eles. Só que Salomão, nesse ponto, Salomão, ele falhou e desobedeceu a Deus, né? Então, esses povos dessas nações, eles adoravam outros deuses, né? Adoravam outros deuses, deuses pagãos, deuses que eles inventavam. Eles construíam deuses de madeira, ia lá na floresta, tiravam, derrubavam a árvore, faziam lá suas imagens e adoravam esses deuses. E tudo isso é abominação a Deus. Deus não gosta de idolatria. Então, não permitia que o povo de Deus se casasse com outras mulheres, ou mulheres se casassem com outros homens que não fossem do povo de Deus, justamente para que eles não fossem, o povo de Deus não fosse adorar os deuses desses povos pagãos. Só que Salomão, nesse ponto, ele desobedeceu a Deus, né? Esse povo tinha outros deuses e a gente sabe que só há um só Deus, um único Deus e verdadeiro, e não há outro. A gente sabe que só existe o nosso Deus, né? Então, nisso, Salomão pecou e ele foi e se casou primeiro com a filha do faraó, rei do Egito. Então, não era da nação de Israel, ela era egípcia, né, de outra nação, de outro país, e ele, Salomão, que deveria se casar com uma mulher, né, da sua mesma terra, né, de Israel, ele casou com uma mulher de outro país, né? E além disso, Salomão ainda tomou também muitas outras mulheres de muitas outras nações, né?
E sabe o que aconteceu quando Salomão fez isso, se casou com outras mulheres? Essas mulheres convenceu a Salomão, perverteu o coração dele, a ele adorar os deuses estranhos que essas mulheres dessas outras nações adoravam. Todos os tipos de deuses que eles adoravam, Salomão passou a adorar também, ou seja, abandonou o Deus verdadeiro, aquele Deus, nosso Deus, né, nosso Deus e Pai hoje, que tinha dado a ele toda a sabedoria do mundo, Deus tinha dado a ele todas as riquezas do mundo, Deus tinha dado a ele o trono de Israel para governar o povo de Deus, né? Tinha permitido que ele construísse o templo, né, em Jerusalém, que é chamado o Templo de Salomão. Todas essas honras Deus deu a ele. Só que ele não foi como Daniel, ele não foi como Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiu morrer a ter que desobedecer a Deus. Ele se deixou levar pelas mulheres que ele tomou para se casar, e essas mulheres tinham outros deuses, e ele, enganado, né, foi levado a adorar esses deuses. Então Salomão passou a adorar deuses estranhos, que não eram o nosso Deus, e isso desagradou muito a Deus. E a ira de Deus veio sobre Salomão. Veja só que um ato de obediência que Daniel fez, que os amigos de Daniel fez, trouxe para eles honra, proteção de Deus, né? Alegria no coração de Deus, porque eles é, obedeceram a Deus em tudo. E um ato de desobediência da parte de Salomão entristeceu a Deus e trouxe sobre Salomão a ira de Deus. Olha só como a desobediência é grave, tá vendo? Então, com isso, Deus levantou adversários contra Salomão, né? Pessoas para perseguir Salomão, e usou esses adversários para guerrear contra Israel. Sempre era assim, quando eles desobedeciam, o povo de Israel estava em desobediência, Deus usava pessoas ou nações inimigas para castigar o povo de Israel, que é o povo de Deus. Mas como eles desobedeciam, né? Como a gente, quando desobedece a mamãe e o papai, a gente precisa ser disciplinado, não é? Para a gente aprender a fazer a coisa correta. Assim Deus fez com Salomão. Não gostou do que Salomão fez em ter tomado para si mulheres estranhas de outras nações. Então Deus usou de algumas pessoas, alguns homens, né, para perseguir a Salomão, guerrear contra eles, contra o povo de Israel, né? E usou esses homens para fazer muitos males ao povo de Israel. Isso aí foi por todo o resto da vida de Salomão. Isso foi uma disciplina de Deus pela desobediência, foi um castigo de Deus pela desobediência de Salomão. Então, Salomão começou bem o seu reinado, né? Muito, ele era muito bem visto, as pessoas gostavam do que ele fazia, né? Porque ele reinava com justiça. As pessoas vinham de longe ouvir as histórias dele, porque tinha muita sabedoria para ensinar, a grandeza do templo, as pessoas ficavam maravilhadas, mas tudo isso aí quem deu a ele foi Deus. Foi Deus é quem deu ele, né? Essa honra de poder governar o seu povo, né, com sabedoria e prosperidade. Só que ele não olhou para isso, ele não se atentou para isso e acabou se envolvendo com essas mulheres, né, que adoravam deuses estranhos, que não era do povo de Deus, e isso não agradou a Deus. Deus ficou muito entristecido, muito irado. E aí o resto da vida de Salomão, né, depois disso, foi de tristeza, né? Foi de perseguição, foi de sofrimento, né? E sofreu muitos males até o dia da sua morte. E isso tudo porque Salomão não andou nos caminhos do Senhor como Daniel andou, o seu próprio pai Davi andou, né? O pai de Salomão também reinou sobre Israel e agradou a Deus muito.
como os amigos de Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles andaram em obediência, e isso alegrou muito a Deus. Só que Salomão falhou. Então, Salomão, digamos assim, não teve um fim muito bom aos olhos de Deus, por causa dessa desobediência. Ele não deveria, Deus tinha ordenado que ele não deveria tomar para si mulheres de outras nações. E assim ele fez, e o reinado dele ficou comprometido. Não terminou bem, nem o reinado dele, nem a própria vida dele, né? Mas ele foi um rei muito querido em Israel no tempo em que ele reinou, né? Ele também foi um rei muito abençoado, porque Deus deu a ele, né? Então, ele foi o homem mais rico que houve sobre toda a terra, né? Ele foi o homem mais inteligente também que já pisou aqui neste mundo, mais inteligente, ele tinha muita sabedoria que Deus deu a ele, e só que nesse ponto Salomão ele falhou, e assim termina, né, a história de Salomão. Começou bem, terminou mal, porque não andou nos caminhos, em todo o caminho que o Senhor queria que ele andasse. Então a gente tem um contraste aí, ó, bacana, em quem andou em obediência total a Deus, como Daniel e seus amigos, e quem andou, digamos assim, mais ou menos em obediência parcial, não obedeceu totalmente a Deus e não teve um fim muito bacana. Isso é bom a gente sempre lembrar, né, que um pouquinho, um pouquinho de desobediência é desobediência, né? E recebe de Deus sempre a justa disciplina. Então, em tudo a gente deve buscar, andar, procurar, buscar o Senhor para a gente tentar sempre andar, conhecendo e fazendo a vontade de Deus, porque Ele é bom, ele nos dá tudo que a gente precisa para ser obediente. Então, agora, a nossa responsabilidade é obedecer. A gente tem tudo, né? Da parte de Deus, a gente tem tudo. A gente tem o Espírito Santo que habita em nós. A gente já foi salvos, né, pelo Senhor Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados. A gente tem a palavra de Deus que nos guia. Então, todas as coisas o Senhor já nos deu, para que a gente possa andar em obediência, né? Então, agora aí é nossa responsabilidade. E isso que a gente deve buscar. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, aprendendo um pouquinho para quê? Andar em obediência, aprender mais para saber qual é a vontade de Deus, para a gente poder não falhar, né? Não, não comprometer, né, nossa vida. Às vezes a gente faz uma coisa, né, aqui, hoje, sem consultar a Deus, sem conhecer a vontade de Deus, e essa coisa vai causar um problema para a gente lá no futuro enorme, grande, né? Pode ser que hoje não dá nada, possa ser que hoje, ou amanhã, ou depois, nossa desobediência não dê muito problema, mas para o futuro, né, vocês que são crianças, ainda vão crescer, vão estudar, vão se formar, vão se casar, se a gente deve ter sempre o cuidado de buscar Deus para saber a vontade dele, para que no futuro, né, um ato de desobediência que a gente cometa hoje não cause um problema grande, ainda maior, e aí venha complicar a vida da gente. Então, sempre buscando a Deus, perguntando, né? A palavra de Deus está aí para nos instruir, para que a gente saiba andar nos caminhos que o Senhor quer que a gente ande, né? Para a gente não acabar assim no finalzinho da vida como Salomão aí, ó, um final triste, né? Porque desobedeceu a Deus e teve que ser disciplinado. Então, ao contrário, a gente viu lá Daniel e os seus amigos que obedeceram, Deus honrou a eles. Então, eles foram engrandecidos lá na Babilônia, eles foram postos por governadores, eles foram cuidados por Deus, né? E tudo. E assim, tudo porque andaram na vontade do Senhor. Então, hoje, a gente finaliza a história de Salomão, esse rei, né? Muito importante da história de Israel, muito conhecido, que a gente aprendeu um pouquinho hoje.
Se vocês tiverem perguntas, pode perguntar. Pode ficar à vontade para perguntar. Hoje também a gente vai ver alguns versículos. Quem quiser falar algum versículo, recordar algum daqueles que a gente está aprendendo, pode ficar à vontade também, tá? Irmão, eu tenho uma pergunta para as crianças. Vamos lá. Salomão, é Salomão? Acho que Isso. Salomão reinou por quantos anos? Mais de 40. Quem mais arrisca dizer? Enzo acha que foi mais de 40. 45. Mais de 40. Luiz Otávio acha que foi 45. E eu acho que Esté acha também que foi mais de 40. Então vamos ver se a gente encontra aqui a resposta certinha. Dá, você consegue abrir a Bíblia, Dá, que você está aí ainda? Abra aqui. Então deixa eu encontrar o versículo aqui. Aí, Peraí que eu vou encontrar aqui. Acho que 1 Reis 11. Deixa eu ver se eu encontro. Eu já fazer uma consulta aqui. Andar mais rápido. É o 11:42, Dá. Aí, amarelinho aí. Quem quer ler ele? Eu. Então Enzo vai ler. Posso? Pode. Vamos lá. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. Então, quem falou 40? Eu. Polian, Polian, Enzo. Certa a resposta. e teve uma. Então, acho que Esté também, né? Agora a gente vai ver quem mais, quem levantou a mão aí, quem tem pergunta para fazer. É que eu queria ler um versículo, irmão. Opa, acho que é Éder que quer ler o versículo. Filha, Quantas mulheres Salomão tinha? E, vixe, essa aí agora. 300, eu acho. Vamos Não, abrir no. 300 concubinas. Vamos quem abrir no. Vamos lá. Quem arrisca mais? 25. mais um pouquinho. 28? Mais e mais e mais.
40? Muito. Muito mais do que mais. 300? Bota um pouco mais. 40. 350. 500? Mais. Salomão teve 900. 600 esposas, 600? princesas e 300 concubinas. Concubinas. Que dá quanto? Peraí. Mil. 800. Acertou! Ele tem mil esposas. Vamos fazer a conta Eu já aí. tinha falado isso antes. Veja aí, Welton, se é isso mesmo. 700 mais 300 é 1000. Ó, tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. As mulheres lhe perverteram o seu coração. Então dá conta aí? 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Quantas são? 1000. 1000. 1000. Eu olhei a calculadora aqui. O Leandro tá ligeiro aí. Tá bom, de conta aí, Poliana, Tá. a calculadora. Uai. Não é à toa que eu comprei uma na escola. Então aí agora o versículo 11:6, Dal, desce um pouquinho aí, a gente vai ler aí, ó. O 6: assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, isso aí que Salomão fez não foi bom aos olhos de Deus. Então, foram 1000 mulheres, e essas 1000 mulheres foi quem levou ele a buscar adorar deuses estranhos, que não era o nosso Deus, coisa que Deus abomina. Mais alguém levantou a mão? Vamos ver se é uma pergunta. Irmã, posso ler um versículo? Pode, a gente pode vai agora fazer uma fila aqui. Quem foi o primeiro que queria ler um versículo? Se vocês Cecília. têm mais alguma pergunta, pode fazer que a gente vai tentar responder, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo a lista aqui dos que vão ler o versículo. Cecília primeiro. Quem mais? Eu. Esther? Sim. Ô, Estherzinha vai ler um versículo hoje. Quem mais? Pode ficar à vontade. Se tiver também pergunta sobre a história, pode perguntar. Por que tiver- Deus mandou Salomão construir o templo e não Davi? Oh, Davi, ele era pai de Salomão. E assim, quando um rei, ele reina sobre um país, e ele vai ficando velho e morre, aí o filho herda o trono. Então, quando Davi morreu, Salomão era filho de Davi e herdou o trono no lugar de Davi. Quando Salomão morreu, Roboão, que era filho de Salomão, herdou o trono no lugar de Salomão. E assim vai passando, de pai para filho. E Davi, ele era um guerreiro, né? A gente já leu a história de Davi, já viu, ele batalhava, ele venceu aquele gigante Golias, ele arrancou a cabeça de Golias com a espada, ele enfrentava leões, ele lutava contra os inimigos do povo de Deus, os filisteus, lembra? Ele era um guerreiro. Então Davi era um homem de guerra. E aí ele queria construir o templo, a casa de Deus, né? Onde Deus ia colocar o seu nome. Só que Deus disse a ele que ele não ia construir, porque ele era um homem de guerra. E quem iria construir o templo era o seu filho, que seria Salomão.
E aí passou um tempo, Salomão nasceu, cresceu. Quando Davi estava velhinho, que Davi morreu, Salomão, já crescido, assumiu o trono de Israel, né? E aí ele sabia que era o desejo de Deus que ele construísse o templo de Jerusalém, né? Ele sabia que Deus não permitiu que o pai dele construísse, mas gostaria que ele construísse. Por isso que Deus deu a ele tanta sabedoria e riquezas, e ele fez esse templo, e esse templo era muito, mas era muito bacana esse templo. Então as pessoas doavam muitos presentes a ele, né? As nações traziam muito ouro, muita prata, muita madeira, e ele construiu esse templo muito maravilhoso, muito grande para Deus. Então, ele usou de muitos recursos, né, de ouro que ele recebia, até os utensílios do templo, as taças que eles tomavam, as bebidas, os pratos, os talheres, era ouro, e ele fez muita coisa bacana no templo, e esse templo era muito, muito grande e tinha muita glória. Todo mundo ficava maravilhado quando via o que Salomão tinha feito, como Salomão tinha construído esse templo. Mas foi por isso que Deus não permitiu que o pai dele construísse, porque o pai dele era um homem de guerra. E Salomão reinou esses 40 anos aí, ó, era um reino de paz. Um reino de paz e um reino de justiça. Uma figura do Senhor Jesus Cristo que reinará aqui, esse mundo, né? Um reino de justiça e de paz também. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Então a gente já tem dois para ler os versículos. A gente tem Cecília, tem Estezinha também que vai ler, ou vai falar de cachola. Polian, você quer falar um hoje, Polian? Não. Hoje Polian não comeu queijo. Então a gente vai para Enzo. Enzo, você quer falar um versículo hoje, Enzo? Quero não, Dó. Hoje não, né? Então vamos ver mais quem. Tem Otávio. Quem mais gostaria de ler um versículo? Eu, Tem Heloísa. Quem foi que falou aí? Esther. Ah, tá. Esté tá aqui. Então a gente vai começar com Cecília, tá? Depois de Cecília, a gente vai para Estezinha. Cecília, você pode escolher? Dá o vai pôr aí para a gente acompanhar. João 3,16. João 3,16. Esse é bacana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, maravilha. Dal, você consegue subir um pouquinho e tirar ele da tela, Dal? Vamos ver se alguém consegue falar ele de cachola. Isso. Deixa eu ver aqui. Quem lembra esse versículo aí que Cecília falou? Quem consegue lembrar ele sem ver? É fácil. Eu não. Consegue, Enzo? Vamos lá. Enzo vai falar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Será que tá certo, Dal? Vamos ver, viu? Será? Qual o suspense? Aí, Welton. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certíssimo, viu, Enzo? Parabéns, Enzo sabia, ele estava gravado na cachola. Certa resposta. Certa resposta.
Agora a gente tem. Aí, ó. Tá gravado na minha cachola. Olha só. Agora a gente tem Esther. Vamos saber qual vai ser o versículo de Estherzinha. Atos 16:31. Opa, bacana também esse. Vamos lá, Atos 16:31. Então vai pôr amarelinho aí pra gente acompanhar junto. Pronto. Quando quiser, pode falar, Esther. E eles disseram: creia no Senhor Jesus que será salvo, tu e a tua casa. Certíssimo, que bom. Parabéns, viu, Esther? Muito bom. Agora eu quero saber se mais alguém sabe falar esse versículo aí. Só que Dal não vai mostrar. Dal vai ocultar ele, pôr lá pra cima, pra gente saber se tem alguém aí que lembra esse versículo que Estherzinha acabou de falar. Esse é fácil, ó. Vamos Eu. lá, Éder levantou a mão. Quer falar, Éder? Eu queria citar um versículo. Ah, tá, pronto. Eu já vou anotar aqui, Éder. Daqui a pouquinho o Éder vai falar um versículo pra gente. Esse que Cecília acabou de, que a Estezinha acabou de falar, será que tem alguém aí que recorda? Ou já esqueceu? Crede no Senhor Jesus, terá salvo tu e tua casa. Muito bem. Aí é quem? Daniele, né? Foi Daniele que falou? Poxa, que bom, Elton. É Daniele aí de Leones, acho. Certinho, viu? Muito bom. Gostei, viu? E sem ver, viu, Dal? Ela É, não viu, Dal tirou ali da tela. Que bacana. Irmão, Oi, depois eu posso ler esse versículo aí pode, mesmo? pode, gente. Dal vai pôr ele aí, ó. Vamos lá. Esse amarelinho? Isso. Então vamos lá. Quando quiser, pode falar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Certinho aí, ó. Mais uma vez, Atos 16:31, E eles falando aí. disseram: Pode falar. crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como é que a gente faz para ser salvo? Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Então, se perguntar assim, crianças, o que é preciso fazer para se salvar? Qual é a resposta? Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Tem que crer no Senhor Jesus, será salvo tu Crê em e Deus. tua casa. Crer em Deus, crer no Senhor Jesus. Certíssimo. Então, para ser salvo, só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Pronto. Creu no Senhor Jesus Cristo, está salvo. Graças ao Senhor por isso. Agora a gente vai Ir pra ver igreja, como precisa só crer no Senhor Jesus. só crer no Senhor Jesus. Certinho. Agora a gente vai ver Pingo. Éder quer ler um versículo. Você quer escolher, Éder? Se quiser escolher, você pode falar que Dal vai procurar e vai pôr aí na tela para a gente acompanhar junto, tá? O Salmos 23, versículo 5. Salmos 23, versículo 5. Vamos lá. Não, 4, na verdade. Versículo 4. Versículo 4. Quando quiser, pode falar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Que bacana, eu vou dar um joinha aí para esse versículo, que ele é novo, viu, Dal? Gostei. Eu não lembro da gente ter lido ele ainda. Então vai um joinha aí, ó, para Éder, para Pingo, que trouxe um versículo novo, bacana. Também vou dar aqui um joinha aqui para Éder, né? Ó, deixa eu copiar aqui primeiro e vamos lá. Foi. Aí, Éder. Aí, maravilha, Gostei. versículo novo, muito bom, viu? Ô, Elton, Oi, Dal. tem aquele versículo que a gente viu na semana passada, que a gente estava aprendendo a decorar, que tem um dito que os cristãos usavam lá no comecinho. Lembra desse versículo que tem aquele dito? Esta é uma palavra fiel Fiel. e digna de toda aceitação. Quem é que lembra dessa partezinha? Eu. Lembram? Aí, ó, quem foi que falou foi Enzo? Foi. Repita então aí, Enzo. Eu não vou falar não, quero ver se você já sabe de cachola. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Vamos ver agora Ludmila, Vitor e Davi, sabe? Tem como repetir aí, irmão, que eu não escutei direito? Vamos ouvir e gravar na cachola. Qual o versículo mesmo, Elton? É 1 Timóteo. Peraí que eu acho aqui, viu? Vamos lembrar aqui. Primeira Timóteo 3:1. Deixa eu ver aqui. Acho que nela ainda não. Ainda não. Espera aí. É o 4:9, Dal. 1:15, não é esse? É, não, 4:9. O 4:9? Aqui. Ah, não, acho que é 1:15 mesmo, ó. Vamos É o lá. 15. É 1:15. Aqui, ó. Vamos gravar só essa primeira partezinha aqui, ó. Só essa partezinha aqui. Vamos lá, Ludmila. Eu vou tirar da telinha e vou falar. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Agora repita aí, vá, Ludmila. E eu olhei a palavra e acabei esquecendo que meu sonho tá assim, com muito sono. Não sei não, irmão. Acabei esquecendo. Eu tava ali lendo aí esqueci. Vou falar para você repetir. É assim. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Agora você. Essa é uma palavra digna de toda aceitação. Sim? Isso, quase só faltou um tiquinho. Assim, ó. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Vai, agora você. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Isso, de novo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Isso aí, agora quero ver Raquel. Eu não ouço a voz de Raquel. Cadê Raquel? Tá com Rebeca aí. Repita aí, vai, Raquel. Vamos ver se Raquel vai abrir o microfone. Essa é uma palavra digna de toda aceitação. Isso, Raquel, só faltou aquele tiquinho de novo. Eu vou repetir aqui para você. Esta é uma palavra fiel. Vamos lembrar assim. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação.
Agora você, Raquel. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Isso mesmo. Quem foi que levantou a mão aqui? Cecília, fala aí, Cecília. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Agora, Poliana, fala aí, Poliana. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Agora, Éder. Fala aí, Éder. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Maravilha, Elton, aí. Isso é só uma partezinha. Depois a gente vai pegar outra, viu, Elton? Bacana. Bacana. Isso aí era um dito que os cristãos, no começo, sempre ficavam falando. Sabe como é dito? É aquela palavra que a gente ficava sempre repetindo. Até hoje também a gente diz assim, deixa eu ver se tem algum dito aqui. Eu não consigo lembrar, Elton. Deixa eu ver aqui. Se alguém lembra algum dito. Vai dar tudo certo? Ou já deu tudo certo? As pessoas não falam assim? Vamos confiar, já deu tudo certo. Não é assim que às vezes a gente fala? Uma pessoa está doente, aí alguém assim vem e diz: o Senhor Jesus está no controle. Aí a pessoa está precisando de alguma coisa, está passando por alguma dificuldade, aí chega para outra pessoa e diz assim: não fique com medo não, porque o Senhor Jesus está no controle. Aí eu chego assim para o Elton está precisando de alguma coisa, não está conseguindo, eu digo assim para o Elton, o Senhor Jesus está no controle. Ó, aí sempre repete aquela palavra. É assim mesmo que os cristãos, os primeiros cristãos, ficavam falando dessa forma aí, lá no comecinho. Tinha algumas coisas assim, aí ele falava: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Para quê? Para mostrar a uma pessoa que eles poderiam, que essa pessoa podia crer no Senhor Jesus e ia ser salva. Então ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ó, deixa eu ver agora aqui, já são 9h03. Dá para quem falar aqui? Dá para Adriele falar. Fala aí, Adriele. Repita aí. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Isso, e deixa eu ver quem foi que não falou hoje aqui. Luiz Otávio. Victor! Ô, Victor, fala aí, Victor. Quero ouvir sua voz. Ligou o microfone, mas desligou. Liga aí de novo, vai, e repita esse versículo. Essa frasezinha. Oh, Victor tá com problema no microfone. Ele ligou, mas desligou. E Benjamin, será que Benjamin gravou? Benjamin, Osvaldério e Maciela estão aqui. Vamos ver se Benjamin gravou aí. Hein, Maciela? Será? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Elton, a gente ouvindo a voz de Benjamin, que bom, viu? Já vai o meu joinha aqui, ó. Bacana, viu, Benjamin? Legal. Muito bom, viu? Todo mundo gravando isso na cachola, ó. Esta é uma palavra fiel, fiel vem na frente. Aí depois, e digna de toda aceitação. Depois a gente vai aprender a outra partezinha desse versículo aí. Tá certo? E aí a gente vai poder falar ela toda. Primeiro a gente grava na cachola. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E agora são 9h05, o Elton. Chegou aquele momento, Elton, da gente se despedir. Porque chegou a hora de mimir. E mimir significa dormir. Até eu também, Elton. Vou ter que mimir, viu? Já chegou a hora. Vou tirar a gravação.